Meus irmãos, ao longo do mês de agosto, nós temos trabalhado com a temática das missões. Nós já tivemos aqui missionário, que foi missionário no Japão, o reverendo Diogo Inavashiro, que neste momento está nos Estados Unidos. Nós já tivemos aqui nossa irmã Lucimar, que está na Guiné-Bissau. Nós já tivemos aqui nosso irmão Gerson Troquês, que está no Senegal. E nós teremos no dia 30 o nosso irmão Gessé Fogaça, que está no Timor-Leste. E hoje está conosco o reverendo Mariano Alves Júnior, por favor. Mariano Alves Júnior é um querido irmão que eu conheci nos idos de 1998, enquanto eu era seminarista na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, e o reverendo Mariano já era um missionário. Naquela época estava, se não me falha a memória, já em Conceição do Araguaia, em 98, 99, se não em Porto Nacional, Tocantins, naquela região. Mariano Alves Júnior é casado com Fabiana, que é irmã de Patrícia, minha esposa. Então, nós temos uma caminhada longa, tanto no trabalho missionário, nas nossas conversas sobre fé. Ele já é pastor há muitos anos, já há mais de 2 décadas, eu sou há menos. E quando, em 1999, então, Patrícia e eu começamos a namorar, eu fui conhecer a casa de Mariana em Conceição do Araguaia, no Pará. De ônibus, daqui de São Paulo ao Pará, uma bênção, uma maravilha e uma alegria. Quando cheguei lá, encontrei o maior calor que eu já tinha visto na minha vida, mas tudo se aliviou quando também pudemos viver lá um tempo muito gostoso, e lá eu conheci minha sogra pela primeira vez. Foi isso, Dona Iraci veio a Conceição do Araguaia também, isso em 98 ou 99. Então nós temos uma caminhada longa juntos. O reverendo Mariano mora em Garanhuns, Pernambuco, e é o supervisor nacional de campos e também divulgador da junta missionária, da nossa junta de missões nacionais. Um trabalho intenso nas missões, o tempo inteiro, o tempo todo que eu conheço o reverendo Mariano, que nós chamamos carinhosamente de Júnior na nossa casa, o tempo inteiro o reverendo Mariano está voltado às missões, sempre trabalhando com missões, missões, missões. Esse homem respira missões. E eu fiquei feliz porque foi uma coincidência ele estar aqui. Quando a irmã Leni procurou, então, pessoas para trazer, para falar sobre missões, e ela fez contato com o JMN, o reverendo Mariano foi indicado. Eu falei, eu conheço esse rapaz, é meu cunhado. Então, não é nem que eu o chamei, ele virá ainda em outras oportunidades, mas o nosso grupo de apoio a missões fez contato com a JMN, e a JMN o encaminhou para nós. De maneira que é uma alegria dividir esse momento aqui com o irmão, nós que já dividimos uma sogra, e ele cuida 11 meses dela, e eu uns 15 dias ou 20 nas minhas férias. Mariana é um irmão muito querido, eu louvo a Deus por sua vida e por todo o seu trabalho. Deus lhe abençoe nesse instante. Graça e paz, irmãos. É sempre bom a gente ouvir pessoas falando coisas boas ao nosso respeito, não é bom? Mas também a bondade do colega com o cunhado, a alegria sempre é mútua, né? E Deus, os seus decretos eternos, Ele tem mostrado que está no controle de todas as coisas. Então terminamos uma família que não era muito simpática com evangélicos, com crentes. Deus deu de presente para minha sogra 2 pastores, né? Então isso é uma coisa boa. Hoje ela ama os gêmeos que ela tem e ficamos todos felizes de ser uma só família, né? Então, também pelo convite carinhoso que foi feito pelo Departamento de Missões, a oportunidade de podermos estar aqui, meditar na palavra do Senhor agora. Depois teremos um momento onde vamos divulgar a junta de missões, né? Mas esse é um momento da palavra, né? Da palavra, e eu peço a Deus que nos dê a condição de, na palavra, podermos trazer algo que possa aquecer mais os nossos corações, voltando a nossa mente, o nosso coração para a obra missionária. Então, fico feliz por essa oportunidade. Não vim só, né? Eu vim também com um casal amigo, também trabalham conosco na Junta de Missões, na sede em Campinas.
Está o Tiago e a Luciele ali, fique de pé, por favor. Aquele casal lá, a nossa base nacional é em Campinas, o escritório, a Luciele cuida da parte financeira e o Tiago é o esposo dela e nosso eterno voluntário, né? Os trabalhos. Então eles estão nos acompanhando aqui durante essa estadia aqui em São Paulo. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no capítulo 13 do livro de Atos. Atos é onde está praticamente todo o histórico missionário da igreja primitiva. Daqui tiramos as estruturas das missões até os dias de hoje. Mas vou me deter nessa manhã nos 3 versículos principais aqui desse capítulo e gostaria que eu e você pudéssemos fazer a leitura em conjunto desse texto sagrado e nesse texto convidá-lo a junto comigo, buscarmos entender o tema, os recursos de Deus para a obra missionária, os recursos que Deus disponibiliza à sua igreja para a obra missionária. Então vamos fazer a leitura a uma só voz? 13, de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez, nesta manhã em tua casa, construída, consagrada para a adoração ao teu nome, exposição da tua palavra, congregar os teus chamados. Mais uma vez, reunidos aqui com a leitura da palavra, suplicamos que o Senhor trate conosco, pois o Senhor nos conhece, o Senhor é o nosso Deus, nos edifica, e nós suplicamos, fala, Senhor, no nome de Jesus, trata conosco. Nós oramos agradecidos, no nome do teu Filho, amém. Queridos, esse é um texto muito rico na eclesiologia da igreja. Ele mostra uma igreja local, a identifica em Antioquia, identifica liderança, homens que tinham a liderança espiritual daquela igreja, identifica uma igreja local. E nós não podemos pensar em missões sem pensar na igreja local. Todos os recursos que Deus disponibiliza para a obra missionária, eles passam pelas igrejas locais. Eles passam pelas igrejas locais, onde ela está, distribuída na sua geografia, distribuída na sua forma demográfica, geográfica, mas tudo passa pela igreja local. Então aqui no livro de Atos, nesse capítulo, nós vemos também riquezas missiológicas. É um texto que mostra uma igreja local se envolvendo com a jornada missionária de plantação de igreja, revitalização de campos, missões em várias cidades até mesmo com idiomas, línguas diferentes, a partir de uma igreja local. Uma viagem missionária é planejada e é executada. Então é muito rico. E o tempo que temos, não é? É sempre mais curto, não podemos falar de toda a riqueza desse texto. Mas pelo menos na leitura podemos ver de forma clara 3 recursos que Deus, o Senhor da Seara, disponibiliza para a igreja para que ela cumpra a sua missão, a sua obra de evangelização. O primeiro recurso, querido, que nós vemos nessa igreja são os recursos espirituais. Nós não podemos tratar missões, tratar igreja, tratar das coisas do Senhor, sem buscar do Senhor os recursos espirituais. Essa era uma igreja que servia ao Senhor. Era uma igreja que procurava
buscar a presença do Senhor, sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, direcionando a igreja. Vivemos em tempos difíceis, amados, em tempo em que nós falamos muito do Senhor, mas ouvimos pouco que o Senhor tem para tratar conosco. Tomamos tantas decisões precipitadas na nossa vida, tratando da nossa vida conjugal, da nossa criação de filhos, nosso relacionamento familiar, nossos negócios. Quando as coisas não vão bem, nós começamos a querer conversar com o Senhor. Senhor, tem misericórdia. Senhor, olha agora, Senhor, eu tomei essa decisão, olha como minha família está, olha a minha vida, olha isso. Aí nós queremos conversar com o Senhor, aí nós queremos ouvir o Senhor. Olha que coisa linda, servindo eles ao Senhor, jejuando. Uma igreja que procurava uma intimidade para com Deus, servia a Ele, muitas vezes no ato do jejum. Não vamos nos deparar com a explicação de para que jejum, por que jejum, quando era convocado um jejum no Velho Testamento ou Novo Testamento, mas o significado disso mostra uma igreja que buscava a intimidade com o Senhor. Esses são recursos insubstituíveis. A presença, o buscar, o nos reunir para adorar, a sensibilidade de ouvir o Senhor. E aí o texto diz mais: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo à igreja, à liderança da igreja: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Espírito fala à igreja. Eu fico apaixonado por Apocalipse. Essa é uma especialização do reverendo Leandro, né? Ele é muito bom nessa área aí, uma bênção. Mas eu fico apaixonado com as cartas do Apocalipse, porque ela tem em meta entregar essa carta ao anjo da igreja, o líder, o pastor, o docente da igreja. Em todas elas, mas nós vemos conteúdos diferentes. As cartas tratando o problema de cada igreja, situações que elas estavam vivendo, elogiando ou as corrigindo, ou Deus trazendo correção para aquela igreja. Mas as conclusões daquelas cartas, mesmo as igrejas estando em regiões diferentes, situações econômicas diferentes, a conclusão das cartas são sempre a mesma: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o grande recurso espiritual que nós temos. Se você vem aqui para essa igreja confortável, bonita, né? Rica, coisa boa, aleluia Jesus, né? Para ouvir o pastor Sérgio, um excelente pregador, nós ficamos assim impressionados como Deus tem presenteado algumas igrejas com excelentes pregadores, expositores da palavra do Senhor. É bênção. Mas se você vem para ouvi-los e veio hoje e teve a surpresa de me ouvir, eu quero dizer para você que se você vem para aqui para ouvir homens, fique em casa. Porque quando você sai de sua casa e vai à igreja, você vai para adorar o Senhor e ouvir o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. Esse é um recurso espiritual que Deus dá à igreja, para ter a sensibilidade de ouvir o Senhor falando e tratando conosco. Sem esse recurso espiritual, a disponibilização de Deus, quando vamos ler o livro de Atos, nós vemos que os apóstolos pregavam, anunciavam, e a boa mão do Senhor ia operando prodígios e sinais. É Ele que tem o poder, é Ele que traz e revela ao pecador a sua situação, a sua necessidade de responder positivamente ao chamado daqueles a quem Ele escolheu. Mas é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dos recursos espirituais, orar e crendo que Deus está nos ouvindo. Orar, buscar o Senhor nas decisões mais difíceis que nós temos que tomar, como também as mais fáceis.
são os recursos de Deus. Ele está disponível para a igreja, para que ela cumpra a sua missão missionária. Uma igreja que, após ouvir do Senhor, separa agora, ela volta a fazer o mesmo exercício. Versículo 3: então, jejuando e orando, o Senhor revela a sua vontade e a igreja ora para cumprir essa vontade, jejua para cumprir essa vontade. É intimidade, são recursos que estão disponíveis para a igreja do Senhor. Mas, queridos, também no texto sagrado nós vemos um outro recurso indispensável para a obra missionária, para a igreja cumprir a sua missão missionária. Primeiro é o serviço ao Senhor, é intimidade com o Senhor, é crescer na presença dEle, é ter sensibilidade para ouvi-lo. Mas o segundo recurso são os recursos humanos, são pessoas. O capítulo começa falando de alguns homens que tinham funções de ensinar a igreja, de liderar a igreja de Antioquia. O Senhor usa pessoas, e que coisa maravilhosa quando lemos aqui nomes de líderes, de homens tão capazes. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e começam a sequência de alguns dos nomes. Começam com Barnabé, aquele homem de coração tão desejoso de servir ao próximo, tão desapegado às coisas materiais, chamado de Consolador. Quem já não cantou era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Aquele que estendeu a mão a Saulo, que viu, teve sensibilidade de ver que ele era um instrumento valoroso nas mãos do Senhor, e o leva consigo, e estão lá na mesma igreja, e começa trazendo nomes de pessoas de nacionalidades diferentes, pessoas que ocupavam lugares na sociedade diferentes, mas estavam nessa igreja, porque são recursos de Deus, e Ele tem dado à sua igreja. Se eu estivesse aqui pensando agora num projeto, num avanço missionário, num campo que eu estou aqui, e eu precisasse montar uma equipe missionária, eu tenho certeza que eu sairia desse culto com toda a equipe montada, com tanto talento que Deus tem dado a essa igreja que estão sentados agora me ouvindo. Eu teria gente para a área da educação, para a área de saúde, para a área de tecnologia, para a área... todas as áreas de ensino, pedagógica, montaria uma equipe excelente aqui agora para me acompanhar aí, passar uns 30 dias na estrada fazendo uns trabalhos. Montaríamos. O Senhor tem dado recursos à igreja, eu, você, pastor da igreja, você que está aqui, você é um recurso de Deus. O próprio Senhor revela-se àquela igreja e diz: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Ele é o dono dos talentos, é Ele que dá os talentos. Nós servimos a esse Senhor e Ele nos usa para o seu serviço. Que coisa maravilhosa! É difícil para um pastor, imagine o pastor da igreja de Antioquia, quando chega a sua liderança, ouvindo a voz do Senhor e diz: olha, nós vamos perder Saulo e nós vamos perder Barnabé. O pastor devia ficar impactado. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou perder 2 homens. Barnabé, primeiro da lista, experiente, aquele homem respeitado, consolador, e ele pede Saulo, aquele jovem que acabou de chegar à igreja, cheio de cultura, cheio de diploma, é um futuro, e o Senhor pede assim, porque sabe de quem são os recursos? É dele. Ele dá a igreja para a obra dele. Ele é o dono de nossas vidas. Nós fomos escolhidos e eleitos por Ele,
por nenhum bem que eu tenha feito ou obra, eu mereço a redenção. Ele me deu gratuitamente no seu Filho, nos tempos eternos. Sou instrumento dele, você é um recurso de Deus. E que coisa maravilhosa quando a igreja tem intimidade espiritual, busca os recursos espirituais, ela abre mão. E a palavra do Senhor diz: então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Queridos, quanto recurso Deus tem aqui nessa igreja. Quanto recurso Ele tem entre os adolescentes, os jovens, adultos, anciões. Quanta coisa podemos fazer para a obra do Senhor, seja a nível de Jerusalém local, ou de Samaria, Judéia, ou até os confins da terra. Os recursos que Deus dá à igreja. Que coisa maravilhosa quando você começa lendo e vendo que o Senhor vai chamando pessoas, chama Lídia, daqui a pouco já chamam um outro lá, depois já chamam um outro, e chamam um outro, e vamos ficando no livro de Atos, vendo quantas pessoas são usadas para cooperar com o trabalho dos missionários, para estarem com eles, abrirem suas casas. Querido, nós devemos ter uma atitude de sermos disponíveis ao Senhor. Usa-me, Senhor. Usa, Senhor. Usa os talentos que o Senhor me deu, para que eu seja teu missionário lá na universidade, lá na minha repartição, no meu escritório, na minha empresa, lá no meu convívio de amigos, lá no meu condomínio, lá no meu grupo familiar, lá no ministério que Deus me colocou na igreja. Usa-me, Senhor, porque eu quero me sentir que eu sou um recurso em tuas mãos, que eu sou ferramenta do Senhor para que a obra seja realizada. Nós temos inúmeros missionários espalhados pelo Brasil, são ferramentas. Eles precisam contar com os recursos espirituais para plantar a igreja, como eles precisam contar com os talentos que Deus deu a cada um deles e o preparo para que eles se sintam de fato ferramentas. Eu até digo que se você escreve para algum missionário, use sempre essa palavra: você é uma ferramenta de Deus para o trabalho que você está fazendo. Você é uma ferramenta de Deus. Tem hora que você vai ter que ser broca, tem hora que você vai ter que ser furadeira, tem hora que você vai ser chave de fenda, tem hora que você vai ser martelo, mas você é ferramenta de Deus para o cumprimento da missão. Recursos humanos, que coisa maravilhosa. Chamando a atenção que no versículo 13 desse texto, é interessante que o Senhor chamou Barnabé e Saulo, mas quem chamou João Marcos? É a primeira vez que aparece o nome de João Marcos no livro de Atos. E a palavra do Senhor diz, não é? No versículo número 5: tinham também João, que é João Marcos, como auxiliar. Alguém chamou João Marcos. Parecia que João Marcos era uma boa ferramenta para aquele trabalho. Versículo 13 diz assim: e navegando de Pafos, Paulo e seu companheiro dirigiam-se a Perge da Panifilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Queridos, é importante nós sentirmos que nós somos recursos de Deus, no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa. Quantas vezes tantos recursos de Deus estão se batendo e debatendo, porque às vezes nós queremos ser um recurso de Deus no lugar onde Deus não quer nos usar. Quanto conflito que traz divisão no seio da igreja, porque nós queremos administrar os nossos próprios talentos e não deixamos que Deus administre os seus talentos, como Ele diz a sua palavra. Ele colocou um com profetas, pastores, mestres, evangelistas. Ele é o dono dos talentos. E todos esses talentos Ele usa para o crescimento saudável da sua igreja e para o cumprimento da sua missão. Lá na frente, você pode continuar lendo, o tempo é curto, mas você pode continuar lendo. Nós vemos Barnabé e Saulo, que fizeram essa missão maravilhosa da primeira viagem, planejando a outra viagem.
Aí Barnabé diz assim: Paulo, João Marcos vai com a gente. Como nós somos muito conciliares, graças a Deus, temos essa herança presbiteriana desde os primórdios, então Paulo deve ter dito sem dúvida para Barnabé: caro colega de ministério, nós não vamos poder levar João, porque João voltou na primeira viagem, desistiu logo e nos abandonou. Ele não tem o perfil para esse trabalho. Agora Saulo já sendo o diretor da viagem, porque o primeiro diretor da primeira viagem não foi Saulo, foi Barnabé. E aí Barnabé diz: caro colega de ministério, a gente precisa entender que agora ele está habilitado para fazer essa viagem. Houve tempo para repensar, pensar, equipar, preparar, e ele está desejoso de ir. E essa conversa deve ter sido muito longa, e no fim não houve acordo. Mas de quem são os recursos? De Deus. E em vez de uma viagem, aconteceram duas. Barnabé entendeu que ele poderia fazer uma viagem treinando João mais uma vez e outra equipe, e que Saulo estava apto para liderar a viagem, seguir aquilo para que ele foi chamado. Querido, não basta ser um recurso de Deus. Precisamos nos sentir, estar disponível para que Deus nos coloque aonde, como, na hora que Ele quer para fazer a obra dEle. Eu quero finalizar, meus irmãos, nesse texto. O terceiro recurso indispensável para a obra missionária que Deus dá à sua igreja. Recurso espiritual indispensável, senão nós não vamos plantar igreja, vamos plantar clube social, vamos agregar pessoas, mas nunca plantar igreja de Cristo Jesus. O recurso humano, Jesus morreu por pessoas, não foi por coisas. Ele ama pessoas, Ele unge pessoas, Ele chama pessoas, Ele é o dono da obra. E nós somos chamados para alcançar pessoas, como Ele usou aquele conselho, usou aqueles missionários para organizarem a viagem, que bênção. Mas também nós temos um recurso, que é o recurso financeiro. Alguém pode até ter pensado agora: eita, agora vai apertar. Eu não vi nesse texto dinheiro. O pastor veio por aqui e quebrou a hermenêutica, jogou fora a exegese. Querido, a palavra do Senhor é muito clara. Então, leia comigo, versículo número 3, vamos juntos? Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos o texto não perde o sentido em hora nenhuma. Ele mostra que eles foram enviados pela igreja de Antioquia. Foram ordenados, foram consagrados, e a palavra do Senhor já mostra, a partir do versículo 4 em diante, aonde eles foram, as viagens que fizeram, transporte que pegaram. Queridos, nós não podemos deixar que os nossos missionários, que são enviados em nosso nome e nunca em nosso lugar, em nunca o missionário, ele não está no seu lugar. Porque se ele está no seu lugar, ele está fazendo a coisa errada e você também. Você deveria estar lá e ele aqui. Ele está no lugar dele e você no seu. Ele faz o trabalho dele e você faz o seu. Porque às vezes nós queremos deixar mais romântico o nosso envolvimento com o obreiro e passamos uma imagem de que ele está no lugar, no meu lugar, e eu tenho que mandar uma oferta porque ele está no meu lugar. Não, ele está no lugar dele. É o que nós mais pedimos, igreja, ore ao Senhor para que cada missionário tenha convicção que está no lugar dele, colocado pelo Senhor e fazendo a obra que o Senhor determinou que ele faça. Devemos honrar o sustento dos nossos obreiros, mas com a motivação correta,
Porque eles foram consagrados, separados e enviados pela igreja para cumprir a missão. Essa é a motivação correta. A motivação correta não é dar um paletó novo porque o coitadinho não tem um paletó decente. A motivação não é mandar uma bicicleta porque ele está andando a pé. A motivação é cooperar com os nossos missionários porque eles estão cumprindo a missão. São recursos de Deus, foram consagrados e enviados. E eu sou coparticipante. E todo o recurso está na igreja local. Todos os recursos. Os recursos espirituais podem ser vistos na igreja local. Os recursos humanos, claramente na igreja local. E os recursos financeiros também estão na igreja local. Por isso que é tão bom servir a uma igreja que tem um sistema de governo e estrutura, que cada igreja local participa com 10% da sua renda, para que a denominação possa juntar forças de todos os lugares do Brasil e continuar cumprindo a missão em nosso país e fora dele. Precisamos entender, queridos, que maravilha. E o versículo 4, confirmação da igreja, quando diz: enviados, pois, pelo Espírito Santo. A igreja diz: vai, o Espírito Santo diz: vai. Guiados, enviados pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero agradecer a Deus pelo carinho que muitas igrejas, o envolvimento missionário, o sustento, ofertas que tem saído dessa igreja para auxiliar o trabalho missionário presbiteriano. Mas eu quero dizer para você, querido, que há um grande campo missionário e que você também precisa dos recursos espirituais, humanos e financeiros, quem sabe, para cumprir aqui onde o Senhor tem colocado, é a sua Jerusalém. Tudo começa em Jerusalém. Que Deus nos ajude a compreender cada vez mais a sua vontade. Que Ele nos revele homens que são instrumentos de Deus, que possamos orar por eles, que eles tenham sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, que não falte os talentos. Querido, se você tem talento, não esconda, chegue para a liderança da igreja e diz: olha, eu sei fazer isso como ninguém. Se alguém pode dizer assim, mas você é muito... Eu não sei como é que é aqui em São Paulo, na minha terra eu sei como é, mas eu tenho medo de falar, né? Mas assim, orgulhoso, como é que é visto aqui alguém que diz que sabe fazer as coisas? Como é no Nordeste? Ah, lá no Nordeste é metido. Metido. É assim mesmo? Metido. Você é um cara metido. Seja, meu filho. Se é das coisas do Senhor, pode se meter nas coisas do Senhor. Mas diga: eu sei fazer isso como ninguém. Se vai fazer o bolo, a irmãzinha que sabe fazer, diga: eu sei fazer, e quem vai na minha casa e come baba. É isso mesmo, e baba. Ah, vai fazer uma coisa ali, um movimento, vai pintar alguma coisa. Se você sabe, você fala: eu sei fazer. E se caso você tem muita vontade e não sei fazer, você diz: eu quero aprender a fazer. Porque eu sou instrumento de Deus. Há muita coisa para ser feita, querido. No nosso Nordeste, nós temos ainda mais de 2.000 cidades sem trabalho com igreja reformada. Nós temos muito que fazer no Norte, nós temos que fazer muita igreja para plantar. E eu quero dizer para você que nós somos chamados para isso. Eu quero concluir pedindo permissão para uma parte de uma poesia de um autor sacro, lá do meu sertão, lá do meu Pernambuco, que ele diz assim: de sandália ou de opercata, comendo poeira e chão, de jumento ou bicicleta ou em cima de um caminhão. O importante é chegar junto e fazer a pregação, porque os pés de quem prega o evangelho, quão formosos são. Que Deus nos abençoe, queridos. Amém.